Eu sou a Laura, eu sou estudante de letras e eu trabalho numa escola aqui em Campinas. E eu queria indicar para leitura o livro Moçambique com Zé de Zarolho. Ele é um livro que eu li recentemente, mas foi esse ano, e ele conta a história de dois personagens principais. O primeiro se chama Rô, ele é um trabalhador, ele trabalha de empregado doméstico na casa do segundo personagem principal, que é o Djaci. Esse é um diplomata, ele trabalha no governo de Moçambique. E a principal questão desse livro é que eles têm um projeto de lei para poder transformar a língua nacional de Moçambique do português para o inglês, pensando que isso ajudaria a fazer melhores acordos econômicos, que inglês é a língua do futuro e que por isso todas as pessoas deveriam falar. Só que o problema é que as pessoas já não dominam o português lá no Moçambique, dentro desse livro. A maior parte delas fala uma das línguas locais e ainda estão aprendendo a falar português para poder tentar vagas melhores de emprego. Esse é o caso do protagonista da história, que é o Rolo, e ele vai a uma escola à noite, depois do turno de trabalho dele, volta e aí ele é surpreendido um dia por esse projeto de lei. O patrão dele, por um lado, ele defende que o português seja a língua nacional do Moçambique, mas ele é vencido nessa votação e a língua passa a ser inglês do dia para a noite, o que levantou alguns problemas para a sociedade moçambicana no geral. Eles pararam de compreender as comunicações oficiais, as pessoas ficam sem saber como proceder, perdem emprego, então todos os professores de português, por exemplo, perdem o emprego que eles têm. E o Rolo fica meio perdido no meio dessa história. Mas eu acho que esse livro é muito interessante pra gente pensar a influência da língua na nossa vida, a influência dessas ideias, da questão de aprender ou não a língua, dessa língua mudar, como que a gente lida com isso, e pensar a própria ideia de progresso, né? Dentro do livro, se o inglês significa a língua do progresso, por que não o português? Ou às vezes, indo até mais longe, por que não as línguas originárias do Moçambique? Eu acho que esse é um livro que aborda o quão próximos, na verdade, a gente está. Se a gente parar para pensar no processo de colonização brasileira, o que aconteceu foi que a gente tinha uma língua antes, uma língua que era uma mistura das línguas indígenas com o português, com línguas de povos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados, e essa língua, depois de um dado momento, ela foi proibida de ser falada e a gente começou a ter que aprender português sistematicamente nas escolas, e essa língua morreu, né? A gente não sabe, não tem mais falantes dela, e acho que serve também para poder pensar nisso, né? Nesse momento de colonização e do poder que a língua tem, a partir do momento que ela transformada, o que a gente é proibido de falar, e como a gente também tem perdas culturais muito grandes com isso.